Paz do Senhor Jesus Cristo, todos vocês que nos acompanham em casa, uma boa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração de uma maneira preciosa nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Espírito Santo, nós clamamos a manifestação da sua presença dentro dos lares, onde chegar a nossa voz, que teu Espírito Santo traga cura. Em nome de Jesus, decretamos cura dos céus nesse lugar. Decretamos o poder do Espírito Santo invadindo corações nessa noite, em nome de Jesus, trazendo paz, trazendo esperança. A sua palavra ajustando a sua igreja, a sua noiva. Damos liberdade para o teu Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Rei dos céus, quem pode te ver como você me vê? No santo monte, quem pode subir, entrar no seu lugar? Rei dos céus, quem pode te ver como você me vê? No santo monte, quem pode subir, entrar no seu lugar? Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Te amamos, Jesus, te amamos, Cordeiro. Rei dos céus, quem pode te ver como você me vê? No santo monte, quem pode subir, entrar no seu lugar? Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo
coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Pra isso que nós existimos. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. O meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. O meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. E todos os meus dias são pra ti. Todos os meus dias são pra ti, Jesus, Jesus. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim, te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim, te seguirei, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei, te seguirei, te seguirei pra onde o Senhor mandar. Nossa vida é tua, Jesus, é tua, Jesus. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar. Oh, 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 até me consumir, até me consumir. Até me consumir, toma nossas vidas, até nos consumir, Jesus, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir.
sou teu, você é meu. Exalte o nome do Cordeiro na sua casa. Exalte o nome do Senhor onde você estiver. Pare tudo e mergulhe no rio do Espírito Santo que está fluindo aí. Mortos ressuscitem, filho, volte para casa, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Ele te chama, é no poder do Espírito Santo. Sozinho você não consegue, sozinho você não consegue, não, não, não. É um passo para trás, é um passo para frente, 10 para trás. Sozinho não dá, só Ele pode te guiar, só Ele pode te levar aos lugares que Ele quer, só Ele pode construir o que Ele deseja. Então não fuja, não fuja, não fuja, corra pros braços dEle, se entregue para Ele. Não resista à sua presença, não resista à tua presença. Ela despedaça julgos e grilhões. Oh, Espírito Santo, maravilhoso. Adore ao Cordeiro. Que venha a vida do Espírito Santo. E que nós não venhamos apenas fazer coisas para Ele, mas que nós venhamos fazer com Ele. Todas as minhas canções não valem nada se Ele não vem primeiro. Todas minhas pregações não valem nada se eu não for verdadeiro. Todas as minhas canções não valem nada se Ele não vem primeiro. Todas minhas pregações não valem nada se eu não for verdadeiro, pois Ele procura um coração contrito. Ele não resiste quando alguém está faminto, um desesperado que está rendido. O fogo vem pra queimar o sacrifício, e aqui eu estou totalmente voltado pra Ti. Intensamente mergulhado em Ti, alinhado com o Seu coração. Tua palavra revelando a ação, eu vou fluir, vou fluir, vou fluir. Eu vou fluir, vou fluir, vou fluir.
não será um peso, uma obrigação. É uma honra, um privilégio te servir, e não será um peso, uma obrigação. Não, não. É uma honra, um privilégio te servir, e não será um peso, uma obrigação apenas. É uma honra, um privilégio te servir. Alinhado com o seu coração, tua palavra revelando a ação. Eu vou fluir, vou fluir, vou fluir. La, 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 la. Oh, oh, oh. Eu tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti que desespera por tua glória, Senhor. Temos fome da tua presença, Jesus. Que o Senhor seja suficiente. Que o Senhor seja suficiente, Deus, em todas as circunstâncias. Ele é o Senhor nos céus e na terra, tudo governa. Ele é o Senhor nos céus e na terra, tudo governa. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram, se prostram aos teus pés. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram, se prostram aos teus pés. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram, se prostram aos teus pés. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram, se prostram aos teus pés. E Ele é o Senhor nos céus e na terra, tudo governa. Ele é o Senhor nos céus e na terra, tudo governa. Invada os lares nessa noite, Senhor. Invada cada casa, cele cada canto.
os quatro cantos do país, tenha misericórdia de nós. Sopre para longe de nós toda praga, sopre para longe de nós tudo aquilo que se levanta contra a tua igreja, meu Senhor. Mas no meio do caos, prepara uma noiva santa, prepara uma igreja de verdade, uma igreja verdadeira que te ama. Aleluia, Jesus, te exalto em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você que está nos acompanhando na sua casa, uma boa noite. Obrigado, por estar em sintonia com os céus junto conosco. Nós vamos nessa noite falar um pouco da palavra de Deus. Vamos orar também, pelas famílias. Vamos orar nesse tempo, Entendemos que mais do que nunca a igreja precisa manifestar atos de justiça, e nós precisamos de fato entender esse momento como algo vindo dos céus, não para nos matar, mas para construir aquilo que faltava, para edificar as coisas que estavam em desordem, as prioridades que nós precisávamos dar à nossa casa, ao Senhor, a tudo aquilo que nós chamamos de sua obra e da sua vontade, e que sejam dias de alinhamento, de destravamento, em que o Espírito Santo possa gerar algo no meio do caos. Eu creio muito nisso, o construir de Deus em meio às adversidades, o construir de Deus no meio das dificuldades, e as realidades são transformadas a partir da vontade dele, a partir do Espírito Santo de Deus. Nós não dependemos de coisas exteriores para nos sentirmos em paz. Embora ficamos preocupados, embora sabemos que nós não queremos que isso nos atinja, mas de uma certa maneira nós temos uma paz no nosso espírito que excede todo entendimento, É a realidade de Deus, é a realidade dos céus para nós. E nós queremos que essa realidade invada todos nesse tempo, trazendo discernimento e muita paz para o nosso espírito. Amém? Queridos, eu vou ler hoje o texto que se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu entendo que Deus ele tem uma palavra, não só para todos, mas exclusivamente para a igreja. E hoje eu vou falar especificamente para a igreja do Cordeiro. Nós entendemos que a igreja de Jesus não se restringe a uma denominação, mas ao contrário, ela está em toda parte, em todo lugar. A igreja dos santos, a igreja dos regenerados, a igreja daqueles que se enxergaram como pecadores e não conseguem desgrudar dessa tamanha salvação que há em Cristo, a igreja daqueles que obtiveram misericórdia de Deus Pai mediante Cristo Jesus, e pelo seu pleno amor estamos aqui resgatados por Ele, seguindo nessa jornada, sendo a cada dia mais amado, nos aproximando a cada dia mais, entendendo os seus propósitos cada vez mais, e dependentes cada vez mais desse Espírito Santo. Aleluia. No livro de 1 Pedro, no capítulo 1,
Falei errado, né? Falei 2, mas é capítulo 1. A palavra de Deus, ela é tremenda. Deixa eu só dar uma conferida. Isso mesmo, 2 Pedro. É porque eu estava em primeira, né? Mas tá beleza. 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer assim a palavra: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, a graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por ela vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai à virtude a vossa fé, e ao conhecimento a vossa virtude, e ao domínio próprio o conhecimento, e à perseverança ao domínio próprio, e à piedade a perseverança, e à fraternidade a piedade, e ao amor a fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem entre vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes dessa maneira, jamais abandonareis a fé. Que palavra poderosa! Meu Deus, Espírito Santo, fala aos nossos corações, ministra nossas vidas mediante o seu poder, nos conduza aos teus caminhos em nome de Jesus. Pedro, ele foi um apóstolo que, ao olhar a história dele, né, nada mais, nada menos do que nos intriga. Ao mesmo tempo que nós sentimos vontade de amar Pedro, né, ao mesmo tempo a gente sente vontade de bater nele, de tantas coisas que ele não percebeu, né, na revelação de Cristo, no sentido de quando Cristo estava falando de coisas superiores, ele entende, e ele vai falar que Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Logo depois ele perde o fio da meada, ele perde essa revelação e tenta salvar Jesus ali da morte, né? E naquele momento Jesus corrige Pedro, e Jesus também, em certo momento, o diabo pede para cirandar Pedro, e Jesus roga para que quando Pedro convertesse, né, viesse a converter, ele pudesse salvar os seus irmãos. Então Pedro, ele viveu um processo, negou Jesus, e depois de ressurreto, Jesus aparece para Pedro e restaura a vida de Pedro, e a partir de então Pedro começa a viver um ministério abençoado em profundezas celestiais. Então, desde quando Jesus chama Pedro até o momento de Atos, o cumprimento daquilo que era a vontade de Deus na vida de Pedro, houve fases, e dentro dessas fases houve estágios, e assim eu creio que é na nossa vida. E você vai ver ele a todo tempo mencionando a graça de Deus, o poder que o salvou, mas em determinado momento ele vai falar de uma sequência, que uma coisa vai gerando a outra,
né? A ciência, o domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Então existe um processo de amadurecimento no meio dessa caminhada. Mas o que eu gosto é no versículo 10, quando ele diz: portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então, em outras palavras, é melhor estar no processo do que a gente esmorecer na caminhada e a fé venha murchar. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. E nessa noite Deus quer levantar você, Deus quer te trazer paz em meio à guerra, Deus quer te colocar no plano dele original para a sua vida. A eleição, a vocação ao qual ele te chamou, não foi para viver pensando nas coisas da terra, se apavorando com as coisas da terra, achando que é o fim, com medo da morte. Isso são coisas passageiras, são coisas pequenas diante daquelas coisas que Cristo Jesus revelou por meio da sua morte e ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo é o poder que nos faz hoje crer nesse evangelho, que tem poder de ressuscitar os mortos espiritualmente e trazer vida, uma novidade de vida para o nosso ser. Eu gostaria de falar hoje sobre a fé, né? Aquela questão que a gente sempre fala: não, como é que você está nessa caminhada? Está na fé ou não está? Como é que está a sua carreira com Cristo? Como é que você está vivendo essa jornada? Então nós sempre falamos, estamos vivendo pela fé, né? E nessa jornada da fé, eu consigo perceber alguns estágios que nós naturalmente vamos passar. Alguns estágios que você talvez esteja passando, ou já passou por alguns estágios e já avançou neles, ou está estagnado em algum deles. E eu gostaria de ler, né, alguns desses estágios para a gente pensar um pouco à luz das Escrituras. O Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: a fé do pecador que vem a Cristo, epa, desligou aqui, mas tá beleza, né? A fé do pecador que vem a Cristo é uma coisa, a fé do homem que já foi a Cristo e obteve a bênção é outra coisa, é mais forte. A primeira fé, a mais simples, é a fé que salva, mas a fé adicional leva ao Espírito consolo, alegria e forças. Então você percebe que ele faz questão de dividir, né, em duas etapas essa fé. São as duas fases, né, que eu creio que existe no meio dessa caminhada. É a fé que o homem pecador tem ao crer em Cristo, né? A graça nos alcançou e nós simplesmente nos deleitamos. Eu gosto de uma ilustração que a graça é como uma escada rolante. Você simplesmente sobe e deixa essa escada subir. Isso é a graça. Nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus, mas Deus enviou o seu único Filho para nos resgatar. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas existe um segundo estágio, né, que é a fé do homem que já foi a Cristo. É uma fé mais consistente, é uma fé de quem já obteve uma bênção espiritual que é tipo uma liminar da justiça, que está autorizado para nós permanecermos prosseguindo. É uma força sobrenatural para nós avançarmos na etapa. Então a primeira fé é mais simples, a fé que salva, mas essa fé adicional é a fé que torna o nosso espírito forte, inabalável, ousado, alegre, que no meio das tribulações a gente consegue olhar com outros olhos. Então, naturalmente, dentro dessas duas fases, eu quero citar 6 estágios, né, dentro dessa questão. Os 6 estágios da fé prática, porque a fé ela precisa se tornar prática, né? E o primeiro que nós vamos falar é o encontro com a pessoa de Deus.
é quando nós temos um encontro com a realidade de Deus. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é aprender sobre Deus, é quando nós passamos a ser discipulados por Ele. O terceiro é quando nós começamos a servir a Deus e fazer coisas para Deus. Essa é a terceira fase. A quarta fase é quando uma nova maneira de se relacionar com Deus brota dentro de nós. É uma jornada interior. Então a quarta fase nós chamamos de uma jornada interior. É uma vida no Espírito, é uma vida que jorra de dentro para fora. A quinta fase é quando você passa a servir a Deus a partir dessa jornada interior, a partir dessa vida interior. E a sexta e última fase é quando você ama tanto a Deus que não quer saber de mais nada. É a fase da vida do amor. Nós nos tornamos pessoas que carregam essa chama do amor de Deus. Então esses são os estágios. E o que mais me chama a atenção, e eu vou definir todos eles, é que nós não podemos pular esses estágios. Nós não podemos por força própria querer atravessar esses estágios para alcançar o próximo. E da mesma maneira nós não podemos ter a noção do que o outro esteja vivendo. Nós não conseguimos discernir a questão do particular, daquilo que o outro está vivendo, para a minha realidade, para aquilo que eu estou vivendo. Ou seja, todos nós estamos vivendo numa dessas fases, e a igreja está englobada num processo, de amadurecimento dentro delas, ou melhor, desses estágios, desses estágios que eu acabei de citar. Então, o primeiro estágio é o encontro com a pessoa de Deus. Esse é o momento do início do processo de conversão. Esse é o momento que nós nos aproximamos daquilo que nós chamamos a presença de Deus, que nós ouvimos uma mensagem, que nós recebemos Cristo como Salvador das nossas vidas. Mas esse encontro com a pessoa de Deus não significa necessariamente a sua entrada na igreja, ou não significa porque você participa da igreja, você já teve esse encontro com a pessoa de Deus. Você pode fazer vários encontros e não se encontrar com Deus pessoal. Então, esse encontro com a realidade de Deus é quando você descobre que Deus é uma pessoa real e que Ele quer se manifestar a você, Ele quer falar com você e você quer falar com Ele. Ele vai te responder e naturalmente Ele vai pedir resposta minha e sua também. Então é nesse estágio que você sabe que Deus não é uma força que está longe, não é aquele Deus distante, sentado no seu trono, mas que Deus é uma pessoa real e que nós podemos nos relacionar com Ele. Então você se converte, você passa a perseguir esse relacionamento com Deus, e para isso você vai seguindo a Ele e desprendendo de todo embaraço, daquilo que pode te prender e te roubar dele. Então você sabe nessa fase que Deus é uma realidade e que nós precisamos experimentar dele. Deus não é apenas uma teoria dentre muitas religiões. Deus não é apenas mais uma religião. Deus, Ele é uma pessoa real, porque Ele é Espírito. Importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Então Ele trabalha com relacionamento. Amém? Então essa é a primeira fase. Cada um de nós vamos viver esse momento. É o momento do encontro com a pessoa de Deus. É o início de uma caminhada. É quando a nossa visão muda e parece que a gente fica bobo, a gente quer rir, a gente quer evangelizar todo mundo, a gente quer trazer a família para perto de Deus, a gente quer falar de Jesus. Esse é o encontro com a pessoa de Deus.
O segundo estágio é quando você começa a aprender sobre Deus. É a fase do discipulado. Você apenas não sabe que Ele existe e que é uma pessoa e quer se relacionar, mas você passa a buscar conhecimento. É a fase que você começa a ler livros, é a fase que você começa a ler a sua Bíblia. Você procura o conhecimento de Deus que Ele já depositou nas pessoas mais maduras. Então existe uma nova realidade que você está sendo discipulado por Ele, que você está aprendendo nessa escola e você vai em busca desse conhecer a Deus, desse conhecimento. Por isso que nós precisamos do ensino na igreja, por isso que nós precisamos da teologia, por isso que nós precisamos da oração, precisamos dos líderes sobre nós para aprendermos de Deus, para sermos corrigidos na nossa jornada e sermos acrescentados nos conceitos certos e plenos de quem Deus é. Então essa segunda fase é a fase que a gente vai naturalmente ser acompanhado. As pessoas vão fortalecer a nossa fé, alguns diretamente vão nos acompanhar pessoalmente, um pastor, um diácono, alguém que vai nos assistir nessa jornada. Aí chega a terceira fase, ou melhor, o terceiro estágio, que é o estágio da fé. O estágio da fé, mas o estágio que agora parte para o serviço. Então o primeiro estágio, encontro com a pessoa de Deus. O segundo estágio é o momento de discipulado, onde eu quero aprofundar-me no conhecimento de Deus. E o terceiro estágio é quando eu quero servir a Deus. Quando você começa a engajar-se na igreja, você vê as necessidades, você quer se mover, você é compelido pelo Espírito Santo a meter a mão na massa, a fazer alguma coisa. Você não se acomoda, né? Você não fica estagnado só vendo a banda passar, mas você quer fazer alguma coisa, você quer ser pau para toda obra. Se for para lavar o banheiro, você lava. Se for para você juntar o lixo, você junta. Se for para você levar um papel na casa de alguém para evangelizar, você leva, porque você quer fazer alguma coisa para o Senhor. Então esse é o terceiro estágio, né? Quando você começa no ministério, o relacionamento com Deus, então você descobriu que Ele existe, mas agora você parte para o segundo estágio. Você agora não apenas está aprendendo de Deus e sendo discipulado, mas agora você quer fazer alguma coisa. Aí você começa a se preocupar com o seu futuro. Aí você começa a se perguntar: qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? O que Deus quer para a minha vida? O que Deus tem para mim? Para que eu vou existir agora esses 30 anos que restam, esses 50 anos que restam, esses 60 anos que restam? Para que eu vou existir? Aí você começa a servir com o que você tem. Aí você começa a transmitir o seu testemunho, aquilo que Deus está realizando. Então, se você observar esses três primeiros estágios, vai falar da primeira fase, né? Esses três primeiros estágios: o encontro com a pessoa de Deus, o discipulado, a busca a Deus. O terceiro, o fazer a obra de Deus. Então, esses três estágios estão relacionados à primeira fase. Então nós observamos que essas três fases têm a ver com uma característica mais exterior, né? Com algo mais externo. Quando nós descobrimos a pessoa de Deus e vamos até Ele, quando nós descobrimos a Bíblia, os livros, o conhecimento, e nós vamos buscá-lo, quando nós metemos a mão na massa e começamos a construir. E a maioria das nossas igrejas param nessas três fases, né? Tá bom, eu me converti, agora eu estou sendo usado por Deus, estou aprendendo da palavra, eu estou fazendo a sua obra, eu estou fazendo coisas para Deus, eu estou fazendo, e alguns param por aí. Mas existe a segunda fase, que é um estágio de avanço, que é um estágio de profundidade, que é um estágio de vida no Espírito, que é uma fase de vida no Espírito.
Então, existe algo a mais para mim e para você, que se manifesta nos nossos exteriores. Aquilo que está no interior se manifesta no exterior, onde quer que nós formos. Então, eu quero falar desses próximos estágios. O quarto estágio é quando um cristão começa a conhecer verdadeiramente a vida interior. Ou seja, você descobre que não basta, por exemplo, não adulterar, porque isso aí são coisas, que todo cristão sabe, que está escrito nos mandamentos. Jesus mesmo reforçou, sobre isso. Nessa fase, você entende que não basta apenas não adulterar, mas você começa a entender que você não pode ter desejos impuros dentro do seu interior. Você começa a perceber que não basta ser apenas uma pessoa que dizima e oferta, mas que você começa a perceber mudanças no seu interior, que não basta apenas você fazer essas coisas, mas você precisa fazer sem avareza, sem apego, sem se prender nessas questões e ter a alegria roubada ao fazer essas coisas. Então são coisas concernentes ao nosso interior. Você descobre que é possível, no meio dessa quarta fase, você descobre que é possível você estar na igreja, adorando, cantando para Ele, mas com um coração distante, assim como Jesus falou com os fariseus em Mateus 15:11, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E algumas vezes nós vamos nos pegar nessa fase dessa maneira, cantando com os lábios, mas com o coração distante. E existe uma jornada interior que nós precisamos entrar, e todo cristão precisa passar por esse estágio, onde ele começa a perceber as coisas ruins que existem dentro dele, e essas coisas ruins começam a ser tratadas e começam a ser mexidas por Deus, e é uma profunda cura no nosso interior, e nós começamos a sentir dor pelo pecado, nós começamos a sentir a tristeza do Espírito Santo quando pecamos. E após esse momento, quando a pessoa começa a completar esse ciclo, entra o quinto ciclo, o quinto estágio, que é servir a Deus a partir dessa realidade interior. É quando você vence o conflito interior, é quando você passa a servir a Deus no poder do Espírito Santo. É quando uma vida no Espírito é uma vida que Deus continua agindo diariamente em você e através de você, e você talvez esteja fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, quando começou a fazer algo para Deus, mas você faz a partir de uma nova realidade, você faz a partir de uma nova natureza, a natureza divina, a natureza de Cristo, a realidade do segundo Adão, Cristo Jesus. Agora, a partir dessa natureza, nós começamos não apenas a trabalhar, mas a fluir e cumprir aquilo que Deus está nos ordenando com leveza, com paixão, com fervor, com alegria, não por imposição, mas existe um vigor do Espírito Santo de Deus, aleluia. Há um novo foco no nosso interior, há uma nova vida, há uma nova perspectiva no nosso interior, e a partir dali o ministério passa a ser algo muito diferente. Então, no quarto estágio, nós começamos a ver o nosso interior sendo transformado, e no quinto nós passamos a servir a Deus a partir, dessa perspectiva interior. E o sexto estágio é a vida do amor. É quando a vida interior transborda. É quando a essência de Deus exala tão forte dentro de mim, que a vida exterior, ela passa a transbordar. O amor de Deus nos alcança de uma maneira furiosa. Aí você não tem mais apenas um ministério, você agora tem uma vida de amor. Amor por Deus, o amor sobre todas as coisas, o amor por Deus acima de
toda circunstância. O amor por Deus acima de pai, de mãe, de filho, de filha, acima de coisas. O amor por Deus acima de ministério, de palanque, de pregação, de títulos. O amor por Deus acima de qualquer coisa que possa roubar o nosso coração. Nesse sexto estágio, nós nos tornamos uma pessoa cheia do amor de Deus, homens dons, homens cheios do fruto do Espírito, aleluia. Então você passa a fazer, você não quer apenas agir como você agia antes, porque na terceira fase que você faz as coisas por Deus, às vezes você pode fazer com a motivação errada. Você pode dar um copo d'água para um sedento, mas o propósito de dar o copo d'água não é você saciar a sede dele, é de você ser visto pelos homens. Você pode dar uma cesta básica para alguém, mas não com a intenção de matar a fome daquele homem, mas com a intenção de que as pessoas olhem para você e vejam em você algo bom. Mas nesse sexto estágio, você não faz para ser promovido, você não faz para ser visto, mas você faz porque simplesmente você entendeu quem você em Deus. Você faz porque você contemplou o coração do Pai, e o coração do Pai, meu amado, é cheio de misericórdia. O coração do Pai é cheio de compaixão. O coração do Pai, ele não consegue, o coração dele, ele bate em íntima compaixão pelo perdido, pelo aflito. E você começa a amar a Deus com intensidade, e também amar o seu próximo com toda a intensidade. Então você não está preocupado mais se vai pregar ou se não vai pregar. Você não está preocupado se você vai estar liderando ou se você não vai estar liderando. Você não está preocupado se você está na frente de um trabalho ou se você não está. Você só quer uma coisa: amar a Deus. Você só quer uma coisa: ficar com Ele. Você só quer uma coisa: se trancar no quarto e contemplar a tua face. E depois de contemplar, você sair transbordando na vida das pessoas. Você sair pela sua cidade orando e proclamando e manifestando atos de justiça, ainda que seja uma gotinha no oceano. Essa gotinha faz toda a diferença, ainda que seja pequenas coisas, mas com um coração correto, você atrai os céus para a terra, você manifesta os céus na terra. E Deus está falando isso nessa noite, no meio desse caos, no meio desse coronavírus. Deus está mudando a nossa perspectiva interior, Deus está mudando a nossa motivação interior, para que Ele seja o nosso alvo, Ele seja a nossa paixão, Ele seja o nosso motivo, e mais nada e nem ninguém. Por isso que Ele fechou os púlpitos, por isso que Ele parou com os shows, por isso que Ele fechou toda a empresa que se diz igreja, para dizer: a glória ainda é minha, e eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com homens. Eu sou o Senhor, e ponto final. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Você vai ser consumido pelo amor de Deus. Você vai ser consumido por tudo aquilo que é de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e Deus não tem amor, Ele é o amor. Então, quando Deus que é amor habita em mim, eu já não amo mais por interesses, eu já não amo mais para ter algo em troca, eu já não amo mais quem merece, mas quem precisa. Quando Deus que é amor habita em mim, eu consigo abençoar quem eu não abençoaria sem o amor dele. Aleluia. Então, esses 6 estágios, os 3 primeiros estágios, o início de uma caminhada pela fé, e o terceiro estágio, a partir do terceiro estágio, o quarto, quinto, sexto estágio, vai falar da segunda fase, uma vida de relacionamento. Então a segunda fase vai falar de uma fase de um comprometimento interior nas nossas motivações. Mas dentre essa primeira fase, que são os 3 primeiros estágios, o
encontro com Deus, o discipulado e o serviço a Deus, entre esses 3 primeiros estágios existe uma muralha para interromper que você entre numa vida interior em que você é confrontado e curado e restaurado, em que você passa a servir a Deus a partir dessa vida no Espírito, dessa vida interior, em que você começa a transbordar de Deus. Existe um bloqueio para que você não avance, e isso se chama uma muralha, muralhas de resistências. E muitos de nós não vão conseguir alcançar essa segunda fase. Muitos de nós param nessa segunda fase, onde entraria no 4º estágio. Por isso que tem igrejas que servem apenas como a primeira fase. Você vai ser salvo nela, você vai fazer alguns cursos iniciais, você vai passar a fazer muitas coisas para Deus, mas você às vezes não consegue ir, você não consegue avançar dentro dessas estruturas, porque são estruturas externas, que se movem pelo externo, que se move pela quantidade de gente, que se move pela aprovação dos homens, que se move pela política, que se move pelas realidades externas, exteriores. Mas existe uma igreja que Deus está amadurecendo, assim como Ele fala para os fariseus, para os saduceus: olha, vocês não podem limpar o exterior do copo sem antes limpar o interior. Existe uma igreja que Deus está a fim de limpar, de lavar e de preparar para que tenha eficácia e tenha legitimidade naquilo que está fazendo e consiga alcançar a compreensão da sua jurisdição na terra. Então essa muralha pode impedir essa transição. E quando nós falamos de dificuldade de ultrapassar para essa fase de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento, é quando nós falamos que as pessoas vão se sentir desestimuladas, porque elas vão chegar a um certo momento que elas vão ver uma falta de contextualização, ou seja, elas estão fazendo algo, mas o seu interior quer totalmente ao contrário. Elas estão fazendo por fazer, o seu interior não está queimando como deveria. Não há o fervor, o vigor do Espírito Santo em todas essas coisas, e de repente a pessoa se sente desconectada do propósito. Ou seja, ela está só tapando um buraco, ela não desenvolve-se, ela não permite que as pessoas tratem das suas mazelas, elas não permitem que os pastores pastoreiem, que a palavra profética entre no seu coração e tire toda a sujeira e quebre todas as barreiras religiosas, das tradições e dogmas que foi recebida pelos homens, e ela começa a impedir a palavra de chegar, e ela ou vai embora de uma igreja estruturada para amadurecimento, ou ela vai ficar totalmente rebelde, totalmente omissa àquilo que Deus quer fazer na vida dela. Por isso que nós não podemos nos comparar, porque quem se compara, compete. Nós precisamos entender para que nós fomos chamados, para que aquele ministério existe, qual é o propósito daquele ministério estar naquela cidade. E assim nós vamos entender sobre vocação, sobre propósito, sobre eleição, sobre aquilo que é o propósito específico de Deus para aquela pessoa, para aquela denominação, para aquele braço que é a igreja formado naquela localidade. Então a muralha, ela pode impedir a transição, e muita gente vai parar de servir porque não vai ver sentido fazer algo para Deus com o seu coração distante, sem estar conectado. Muitas vezes vai perceber que ela está pregando, mas existem coisas no coração delas que precisam ser abandonadas. Muitas vezes as pessoas vão estar fazendo um trabalho maravilhoso de evangelismo, mas ela vai se pegar em algum momento precisando ser evangelizada. Em algum momento as pessoas vão ter uma direção de oração, mas ela vai ver que a oração dela já não chega mais, ela já não tem prazer mais para orar.
E são nesses momentos que Deus começa a preparar e liberar essas pessoas para atravessarem para o quarto estágio. Mas elas vão precisar romper essas muralhas. Qual é a primeira fase dessas muralhas? Qual é a primeira fase dessa muralha? A primeira fase é a reputação. Quando o homem ele fica preso, aquilo que os outros acham, quando ele está preso em fazer as coisas a partir daquilo que as pessoas pensam dele, daquilo que as pessoas acham dele, ele vai se mover pelos elogios. Enquanto estiver elogiando, ele faz, mas se deixarem de elogiar, ele já não faz mais. Enquanto estiverem dando destaque nas suas obras, enquanto estiver dando oportunidade, ele está empolgado com aquilo que está fazendo. Mas quando ele perde o palco, quando ele perde o lugar que ele pode mostrar que ele já não é mais quem ele foi no passado, que Deus fez uma obra na vida dele, quando ele perde esse lugar de ascensão, ele começa a se frustrar. E naturalmente, para entrar nessa nova fase com Deus, Deus vai frustrar a nossa reputação para revelar o nosso caráter. Porque reputação é aquilo que os homens pensam ao meu e ao seu respeito. Caráter é aquilo que Deus sabe. E Deus trata com caráter. Deus trata com caráter, não com reputação. O segundo estágio da fase da muralha que nós vamos ter que atravessar é o ego. O ego, ele vai precisar ser vencido, porque o Evangelho denuncia a nossa fabilidade, as nossas fraquezas, a nossa humanidade. E o homem espiritual não é aquele que demonstra uma divindade. O homem espiritual é aquele que demonstra uma humanidade. Ele tem um coração, ele é um ser humano, ele não é de plástico. Então, o ego vai precisar ser quebrado, vai precisar ser vencido, porque enquanto ele não atravessar para a segunda fase, ele desenvolve uma identidade a partir daquilo que ele faz. Ou seja, ele faz, a partir daquilo que ele faz, ele tenta demonstrar quem ele não é. Ele passa a fazer para tentar ser quem ele não é, ou por frustração do passado, ou por sentimento de inferioridade, ou por dificuldade de se expressar. Então ele passa a fazer as coisas para ser, e não a partir de um relacionamento sadio com Deus, fazer alguma coisa. A segunda fase vai falar isso. A partir do momento que eu sou curado, que a minha reputação não importa, que o meu ego não importa, eu começo a fazer algo a partir de um relacionamento com Deus. Não ao contrário, eu não faço as coisas para me relacionar com Deus, eu não faço a obra de Deus para eu me relacionar com Deus, eu não vou cumprir o ministério para eu me relacionar com Deus, mas ao contrário, porque eu tenho uma relação com Deus. Deus dá homens dons para a igreja, Deus dá dons para a igreja, Deus dá diácono, Deus dá apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastores à igreja, não ao contrário. Por isso que Deus quer formar a nossa essência, amém? E isso vai precisar, Deus vai precisar tratar o nosso ego. A terceira coisa que Deus quer tratar, a terceira fase, o terceiro estágio dessa muralha é a vergonha. Quantos de nós somos tímidos naquilo que Deus quer nos promover, ou melhor, naquilo que Deus quer comunicar, dos seus atributos comunicáveis? Nós não queremos deixar que Deus nos leve a níveis maiores, a níveis em que nós vamos ver superações de nós mesmos, nós vamos nos superar, nós vamos nos surpreender. Por quê? Porque nós não estamos fazendo com a motivação terrena, nós estamos fazendo a partir de um Espírito, o Espírito Santo. Por isso que Ele quer tirar toda a vergonha de anunciar o Evangelho, vergonha de entrar no mover de Deus, vergonha de deixar os dons fluírem, quer nos arrancar toda a vergonha de conhecer e prosseguir e conhecer a Deus e deixar Ele fluir.
a partir de nós no meio da igreja e no meio da sociedade. Amém? A quarta fase da muralha é a ambição. Deus vai varrer com essa questão de ambição. Você não vai mais desejar as coisas desse mundo. O certificado que Deus vai lhe dar não é que você conseguiu alcançar um nível porque você buscava ser melhor e você venceu, mas o certificado que Deus vai te dar é que você teve muitas dores, e a partir dessas dores, cicatrizes, curas que Deus vai fazer em você, vão ser como os diplomas para você mostrar para as pessoas: olha, eu estava doente, mas Deus me curou. Ou seja, eu não ambicionei cargo, eu não ambicionei ministério, eu não ambicionei posições, eu não ambicionei o poder de Deus para mostrar para os outros aquilo que eu não era. Eu não ambicionei posições seculares, faculdades, carros, imóveis, para mostrar a minha espiritualidade, mas ao contrário, a minha sede é sede de justiça. Ter sucesso não é você ser famoso, mas ter sucesso é você ser pobre de espírito, porque bem-aventurados sois os pobres de espírito, quando você reconhece o valor de Deus na sua vida. A quinta muralha, o quinto estágio da muralha que Deus vai quebrar no nosso meio é a segurança financeira. Nós temos a tendência, por meio dessa teologia da prosperidade que entrou nos nossos púlpitos, por meio daquilo que nós recebemos de cultura espiritual, quando o Brasil foi descoberto através do berço do feitiço, nós conseguimos herdar, talvez de uma maneira cega, mas herdamos uma maneira de ver Deus como um promotor de bênçãos financeiras, a maneira de nós olharmos para Deus como aquele que vai resolver as nossas lambanças financeiras. Não, Deus não quer apenas resolver, Deus quer nos ensinar no nosso caráter. Não é apenas você ter um sucesso financeiro, mas se trata de você ser generoso. Não é você simplesmente dar um dízimo ou uma oferta, mas é você olhar além dessas práticas e saber que você adora ao Senhor quando você dá ao pobre, você adora ao Senhor quando você dá a quem te pede, você adora ao Senhor quando você assiste a necessidade do órfão, da viúva, você adora ao Senhor com um nível a mais. Então toda a segurança financeira pode ser uma cadeia para você não avançar para o próximo estágio, porque o próximo estágio fala de uma vida pela fé, a próxima fase vai falar de uma vida em que você depende do Espírito Santo. Não que você clame o Espírito Santo para Ele fazer o que você quer, mas que Deus vai te guiar à vontade dEle. Então Deus vai tirar toda a segurança. Não é a sua conta bancária que te promove, mas é o poder do Espírito Santo que vai lhe dar sabedoria financeira, que vai lhe dar a capacidade de influenciar, que no dar você vai ser acrescentado, que quanto mais você reparte o pão, mais cresce o pão. E sexto e último estágio, para vencer essa muralha que impede você de avançar para a próxima fase, é o estágio do controle. É quando nós temos a sensação de estar no controle da nossa vida. É quando nós pensamos que temos a chave para todas as respostas. É quando nós queremos encostar Deus na parede e falar: Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço. É quando tudo que está acontecendo, esse vírus vai denunciar a nossa debilidade, a nossa vida que é uma neblina, que é passageira, que é fútil, que está passando e a gente não consegue perceber. Toda essa circunstância vai apontar que Deus está no controle, porque Deus mostra que está no controle quando Ele nos tira do controle. É assim que Deus trabalha. Deus está no controle da nossa vida. Então Ele quer nos levar a esse lugar. Então essas muralhas podem nos impedir de entrar,
Por isso que nós devemos cultivar a vida interior para sermos eficazes na vida exterior. Nós podemos ir para dois extremos. A igreja sempre vai para dois extremos. Muitas vezes ao longo da história da igreja, até mesmo hoje, os cristãos têm a tendência de dividir-se em relação a essa verdade em dois campos. Primeiro, o primeiro campo é o do entre, vá e faça. É quando as pessoas sempre estão ocupadas com o seu trabalho, sempre fazendo missão, sempre servindo os pobres, sempre pregando o evangelho, não consegue parar, não consegue contemplar Deus, não consegue orar, não consegue desfrutar dos resultados da sua semeadura, não consegue vencilhar a família de igreja, não consegue ter um tempo para a esposa, para os filhos, estão sempre ocupados demais, fazendo a obra. O segundo campo, que às vezes nós vamos para um exagero, é o campo contemplativo. É a pessoa que adora aquilo que é quieto e entra nesses lugares de reflexão, é o lugar de solitude. Aqueles que amam tanto o seu castelo interior, que só querem habitar nele e passar tempo nele apenas. Ou seja, ele gosta tanto de estar sozinho com Deus, de ter meditações, de ter solitude, de ler bons livros, de meditar nas escrituras, de ter um tempo profundo de oração, que ele não faz mais nada a não ser essas coisas, não consegue avançar. Por isso que nós precisamos resgatar uma palavra no nosso meio chamada equilíbrio. A igreja precisa ter equilíbrio, não só em fazer a obra de Deus, mas de contemplar e executar, contemplar os céus, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Nós contemplarmos a vontade de Deus e manifestarmos na terra. Quando entramos em comunhão com Deus, Ele habita no nosso interior e temos contato com o Zoe, com a vida de Deus. Porque esse momento denuncia ansiedade, porque esse momento denuncia o pânico, porque talvez esteja faltando essa contemplação no nosso interior. Talvez a nossa fé esteja apenas no primeiro estágio. Isso não é ruim, mas se você conseguiu identificar, saiba que existe uma caminhada. Deus não apenas quer te arrancar do pecado. Deus não quer apenas que você seja discipulado, que você aprenda dele. Deus não quer apenas que você trabalhe para ele, mas Ele quer que você tenha uma jornada interior, em que o seu espírito entre em contato com o Espírito Santo, e Ele começa a engravidar você, Ele começa a gerar coisas em você, Ele começa a gerar uma alegria que o homem não rouba, que o dinheiro não rouba, que nada pode roubar. Aleluia! E é só Ele que pode fazer isso. Por isso que eu quero orar por você. Às vezes a nossa oração não é Deus nos livre dessa praga, mas é Deus, o que essa praga veio me revelar? O que o coronavírus, esse momento de afastamento social veio me revelar? Nós estamos nos empanturrando de Netflix ou estamos entrando na realidade de Deus? Nós estamos nos empanturrando de YouTubers, de vídeos, de comédias, ou nós estamos entrando e rasgando os céus e rasgando o coração na presença de Deus para Ele nos levar para um novo nível? Jesus Cristo está voltando para governar a terra a partir de uma nova realidade, a realidade celestial, a realidade eterna. E se você quiser fazer parte desse plano, ó Israel, ouça a voz do Senhor. Ó minha igreja, te prepare para o encontro com o noivo. Ó minha igreja, não fique distraída, não fique desapercebida, porque eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar e fazer a mudança que a religião não pode. Ele quer trazer a paz que o Rivotril não pode. Ele quer trazer a cura que nenhum remédio pode. Por isso seja curado agora na sua casa. Por isso seja transformado agora na sua casa. Por isso seja alcançado pelo poder do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite
pela revelação do seu Filho, que cada lar, que cada família onde chegar a minha voz, nesse momento o poder da ressurreição alcance vidas, e que uma nova fase, um momento novo seja revelado, Pai, no meio da sua igreja, porquanto essas virtudes existirem, essas virtudes precisam crescer entre vocês, e vocês deixarão de ser ociosos, vocês deixarão de ser infrutíferos, e vocês terão o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a palavra do apóstolo Pedro. Vocês não podem ficar paralisados em questões sociais, políticas. A igreja foi chamada para governar nas regiões celestiais. Por isso nós clamamos: Senhor, fere a terra com o seu poder, sara a terra a partir de quem tu és, levanta, Senhor, os altares a partir de quem tu és, destrava, Senhor, os dons, destrava os ministérios nessa nação, que no meio do caos nasça ministérios surpreendentes, cheios da sua presença e da revelação do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural, que a sua casa coma de Deus, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te conceda a paz, a paz, a paz, em nome de Jesus.